Boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês que assistem essa aula. Então, hoje eu quero falar de quê? De televisão. Eu vou falar de televisão e do poder, do impacto que isso tem tido. Principalmente desses programas negativos, os falas, fala Angola, fala Cabo Verde, fala Moçambique, fala qualquer coisa. E se a gente analisar aqui junto agora, vamos ver que são programas que partem de quê? Da culturação, porque isso vem de fala Brasil, fala Portugal e anyway. Então, vamos começar aqui por definir o que é que acontece com o nosso cérebro quando a gente vê essas notícias, esses programas que só instigam medo, instigam praticamente para as pessoas a ficarem em estado de alerta ao tempo todo. Então, o que é que nos diz primeiramente a neurociência? Eu vou começar aqui a explicar o que é que diz a neurociência. A neurociência nos fala que nós temos um cérebro e o cérebro tem várias constituições. Ela explica muito mais profundo como é que o cérebro reage. Então, a neurociência, o que é que ela diz? Nós temos o amígdala. Quer dizer, vamos falar do sistema límbico. É muito complexo, mas eu vou falar aqui de três partes desse sistema que já podem nos ajudar a identificar ou a estar mais calmos perante essa situação. Mas eu quero explicar primeiramente o que é que acontece. O que é que acontece? Amígdala. Nós temos a amígdala, nós temos também o hipocampo, e temos o neocórtex, que é a parte mais evoluída do nosso cérebro. Isso, na constituição do cérebro, nós temos três cérebros, mas então, pessoal, o excesso de programas negativos, o que é que faz com a nossa amígdala, primeiramente? A amígdala, ela com um programa de muita atenção, muito medo, ela primeiramente vai identificar o sentimento. Então, o primeiro sentimento do programa, como fala agora, é instigar o medo. Então, você vai ter medo. Esse medo é uma energia muito baixa. Na escala de Hawkins, ele fica em 100. Em 100, imagina que a escala de Hawkins vai de 100 ou vai de 0 a 1000. Então, se a gente está em 100, imagina que energia que a gente está a vibrar. Então, vai instigar o medo. E esse medo é o medo que dá ao hipocampo o quê? A criação de uma cena e memória. Assim que ele dá esse comando ao hipocampo, o nosso neocórtex fica a questionar o que está acontecendo. Por que o nosso neocórtex questiona? Por quê? Porque são cenas que o cérebro, primeiramente, só não sabe identificar passado, presente e futuro. Então, quando você vê um programa que instiga o medo, isso acontece com a amígdala, com o hipocampo, mas o neocórtex, ele questiona, ele fica questionando porque ele não sabe em que a temporal está. É aí que tudo começa. O neocórtex está confrontando ele próprio com o que está acontecendo, porque ele não sabe em que a temporal se encontra. O corpo em si reage de formas que, como se pudesse acontecer, como se pudesse lá. Então, isso faz com que nós tenhamos grupos de pensamentos negativos sem a gente sequer ter controle, sem saber se isso veio de onde. Então, o que é que acontece? Como é que estes programas instigam? Como é que estes programas deixam em estado de alerta sem a gente como saber? Dizer, porque essa constância de programas negativos, eles acabam por quê? Por fornecer mensagens subliminares. Mensagens subliminares são mensagens que o nosso cérebro, mesmo nós estando consciente, nós estando de maneira consciente a ver o programa, tem mensagens com um teor muito pesado e principalmente dessa energia medo, porque o medo é uma energia baixa, mas é uma energia muito acessível, é muito rápido de se instalar. Então, por mensagens subliminares, esses programas têm comandado indiretamente o que é que você pensa, o que é que você vai fazer. Por isso que quem é mais consciente sabe que o maior hipnotizador de todos os tempos em massa é a televisão. Essas mensagens subliminares nos levam a quê? Nos levam a ter pensamentos repetitivos em estado de alerta. Muitas das vezes você já não vai visitar ou não vai para uma zona por receio, não só por receio, por quê? Porque você já viu um programa que falou tão mal daquela zona, tão mal do que é que acontece, e você já tem praticamente a instalação do medo consoante aquela zona. Então você já reage, você já não consegue dar uma resposta. Agora, essas mensagens subliminares têm uma energia ou têm uma consequência muito grande. O que acontece? Com as mensagens subliminares, e se você é alguém, principalmente pessoal da terceira idade, mulheres, o pessoal um pouco mais frágil
que têm a tendência de ter um medo instalado muito rápido, elas tendem a ter o quê? Doenças psicossomáticas. O que é que são doenças psicossomáticas? O que é que são doenças psicossomáticas, pessoal? Psico vem de mente, somática, corpo, aqui mente, aqui essa parte das doenças psicossomáticas que derivam desses programas sem a gente entender, principalmente pela nossa audição e a nossa visão. Mas o que é que acontece? O que é que se diz sobre isso? O tato ou o olfato também reagem. Por quê? Porque você vendo uma cena de incêndio, o teu corpo pode criar a sensação de estar a sentir aquele cheiro e é muito próximo à realidade. Então, criando doenças psicossomáticas, você já perde praticamente o controle do que é que você é, do que é que você absorve, do que é que você está a pensar. E se a gente entender que muitas das vezes a gente vai sonhar com coisas perigosas e etc., que derivam mesmo de situações como essas, do medo instalado, praticamente quando você tem um sonho, você faz um compilado. O sonho é o que é um compilado, tudo que você viu, tudo que você viveu. Não importa sendo filme, novela, ele vai fazer uma associação. É por isso que você vê que os sonhos são muito estranhos. Eles fazem um salto, algumas vezes vão misturar passado com presente, e podem pôr numa cena de um filme. Isso para quem é mais observador vai saber que isso tem acontecido ou acontece. Agora, uma pessoa com uma doença psicossomática é uma doença de difícil diagnóstico. Por quê? Porque pode ser uma doença depressiva, pode ser uma enxaqueca crônica, náuseas e etc. E quando tu vais para o hospital, por causa disso tudo, você não consegue ter um diagnóstico. Então, um médico que não consegue ver um diagnóstico, ele quer sempre dar uma resposta. E normalmente a nossa sociedade descarta a psicologia, vai sempre num hospital para ver uma doença não psicológica, uma doença biológica. Então, você vai encontrar um médico que também quer dar uma resposta. Não dando resposta, ele vai te fazer uma prescrição. Isso é um outro assunto que eu não vou entrar, mas é da indústria farmacêutica, porque eles querem dispensar, também tem prazo de validade. Então, vai fazer uma receita aí, uma receita à mistura que não tem nada a ver com o teu problema. O teu problema é que é deixar de assistir esses programas. Só que eu quero aqui alertar para quê? Para a nossa forma de pensar. Quando você pensa dessa forma, com base nos programas que você assiste, novelas e etc., você já não tem uma independência mental. Você já é alguém que reproduz sempre. É por isso que eu me pergunto, será que esses pensamentos que você tem não são pensamentos de alguém que também não pensou? Por quê? Porque quando você chega numa casa, você já encontra tudo organizado. Quem chega primeiro dita as regras, quem é mais atento sabe disso. Então, no nosso sistema, ou no nosso país, isso é visto com a maior normalidade. Em países mais independentes, a televisão é algo quase descartado, porque os sistemas são todos online, você escolhe, mesmo assim você pode escolher e decidir. Só que aqui você não decide, aqui são notícias em massa, você não sabe uma pior do que a outra. A mente elétrica, a mente elétrica, a mente elétrica. E o coração é magnético. É magnético. Yeah. É magnético. É aqui que tudo começa. Sempre que você tem a atenção, a tua mente instaurada no medo, isso por causa da televisão, então você acaba por criar coisas que não sabem se vêm de onde. É por isso que o que é que eu alerto aqui para o pessoal? Nós temos que entender onde é que tudo começou e o que é que a gente pode fazer contra ou a favor disso. Por quê? Porque eu vejo pessoas que vão à igreja, ficam anos e anos e não têm uma resposta, vão ao médico anos e anos e não têm uma resposta. Isso por quê? Por causa disso que tem acontecido. Você não deixou de consumir a causa. Então, como é que você vai cortar os efeitos disso? É isso que eu quero despertar no pessoal. Filtrem o que é que vocês têm consumido. O meu conselho fulcral é o quê? Para de ver essas situações, para de assistir televisão em massa, por favor. Tem vários métodos de você obter informação sem ter que passar por isso. Você pode ser mais seletivo nas informações que você coleta sem depender de uma programação em massa. Por quê? Porque nós acabamos por nascer singulares. E somos singulares, sim. Só que acabamos por ter a mente toda coletiva. E essa mente coletiva faz com que a gente tenha um medo coletivo. É por isso que o desenvolvimento que vem da mente fica muito aquém
do que se espera. Por quê? Porque você não é livre. Então, se você vê aqui o nosso sistema de estudo e etc., não vai explicar isso, não explica nada disso. Por quê? Porque se você ficar a saber disso, você é uma outra pessoa, você vai ter uma outra apreciação Doenças do que são as psicossomáticas, coisas, doenças sem respostas ou doenças que se criam por causa da televisão, eles ganham. Quem perde é você, quem perde é a tua família, quem perde são os teus filhos. Estás a ver? Então, o que é que eu quero aqui despertar? Se você tiver uma mente independente, se você pensar de forma independente, ninguém consegue te controlar. E o controle vem mesmo dessa programação em massa. Então, a minha advertência é que vamos ser mais seletivos no que é que temos consumido. Eu não estou a falar ainda dos TikToks e etc., porque é um outro assunto. Eu falo da televisão, porque é aí onde tudo começa. Tudo nasce na televisão. Você, desde crianças assistem televisão, tem crianças que já vêm Então, e por que falam que dizem Angola. Quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa? Por quê? Porque alguém que pensou ainda dentro da massa teve um pensamento singular, principalmente os livros de autoajuda, não digo os didáticos, porque os didáticos têm essa função de tornar um rato, e a tornar um rato que só consome e etc. Então, aconselhem ou instiguem a família, os amigos a lerem livros, a consumirem coisas independentes, porque a televisão só tem essa consequência. Então, o teu neocórtex que deveria estar a pensar, questionar coisas que você próprio quer pensar, fica fora disso, ele não vai conseguir criar nada, ele vai se basear sempre no medo. Estás a ver? Então, nós vamos vibrar o quê? O que é que é o contrário ao medo? Amor. Quando você conseguir vibrar amor, uma energia muito independente, aí você vai ter pensamentos do alto. Estás a ver? Então, eu quero que vocês parem mesmo de ver televisão. Se for possível, ao máximo, parem. As notícias vocês podem selecionar, você pode saber se está nublado com um clique no teu telefone, não precisa estar aí assentado, estás a ver? Por quê? Porque o consumismo vem disso. O consumismo vem em publicidades. Você está a ver uma cena de medo, depois para baixar a tua atenção, vão para um corte de publicidade e põem um produto. Para quê? Para você comprar. E você já não é alguém independente. Perceba que você vai pensar que você está a caminhar bem, mas fica tudo estranho porque fica tudo embaçado. Que pensamentos são teus, que pensamentos vêm da televisão. Então, esse é o meu conselho. Prestem atenção no que têm consumido, prestem atenção no tipo de conteúdos que vocês têm absorvido, porque tudo depende disso. Tudo depende do que você vê, ouve, sente. E isso faço porque, em função do número de casos depressivos, do número de pessoas que querem se matar, que já não se gostam. Prestem atenção, qualquer dúvida, qualquer questão acerca desse assunto, podem também questionar, comentem. E aí, muito obrigado. Mais uma vez aqui falou Arnaldo Antônio, se amem, fiquem no amor, one love. Prometo não fazer asneira na segunda, mas baby